Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Decisão Cast, o podcast onde nossas decisões viram conversas. E hoje a gente está aqui mais uma vez na tela do seu celular, ou do computador, do seu tablet, notebook, tudo isso aí, né? Então, estamos mais uma vez aí gravando um episódio novo, episódio de número 16. E antes de iniciar esse episódio, quero pedir a vocês para se inscrever no canal, compartilha nossos vídeos também. A gente teve um crescimento bem legal do último episódio para hoje. Eu já quero agradecer aqui, vou lhe cortar aqui, vou dar uma de Faustão agora. Muito obrigado a todos vocês que têm interagido, isso é muito importante, têm deixado o seu feedback. O crescimento está no começo, mas quando você compartilha, quando você comenta, dá aquele engajamento, tende só a crescer e alcançar as pessoas que realmente precisam ouvir a mensagem que a gente está passando. Exatamente. E a gente está vendo um resultado positivo tanto aqui no YouTube e vocês também que estão engajando lá no nosso Instagram, sim, tá? Sim. Então a gente agradece bastante, agradece muito aqui, tá interagindo no Shorts, no Reels lá do Instagram, nas nossas plataformas, né? Com certeza. Então vamos para mais um episódio, vamos começar esse episódio aqui. E mais um episódio que vai ser de extrema importância na vida de vocês, porque é na nossa, e o que é na nossa a gente passa para vocês também, tá? E antes de iniciar o episódio, eu vou ler a frase aqui de Abraham Lincoln, né? E essa frase ela vai ter tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Com certeza. Então ela diz assim: o comprometimento é o que transforma uma promessa em realidade. Então o Abraham Lincoln, ele quis dizer que o comprometimento é o que transforma uma promessa em realidade. Então hoje vamos explorar aí é verdade. O que é que Samuel ele botou de meta para o ano dele 2024. A gente já está no mês de setembro e o nosso comprometimento tanto com o podcast aqui do Decisão Cast quanto nossas metas pessoais, nossos comprometimentos profissionais, né? Então a gente vai conversar sobre tudo isso aí e um pouco mais. É verdade. E para você que nos segue no Instagram, vou pedir licença a todos vocês aqui. Vou abrir uma live agora no Instagram, então você que vai estar no Instagram já vai estar acompanhando os spoilers lá no Instagram, tá certo? Solta aí pra galera tá ligado. Vamos lá. Desculpa que hoje a gente tá com a produção reduzida aqui. Mas hoje a gente deu folga pra todo mundo. Com certeza, já estamos ao vivo no Instagram. Fala galera, beleza aí do Instagram, acompanha a gente até o final. Com certeza. Então, vamos lá, né? O tema de hoje, eu li a frase aqui de Abraham Lincoln e o tema de hoje é comprometimento. Né? A gente vai falar sobre nossos comprometimentos que a gente tem no dia a dia, nossas metas que a gente tem para o ano de 2024, que ainda não acabou, né? Tá em setembro. Então, vamos para cima, né? E vamos nessa. Nosso script que a gente separou aqui foi sobre comprometimento pessoal. E aí eu vou começar com a pergunta aqui para Samuel, né? E aí, esse ano fez algum comprometimento que você se responsabilizou? Pô, esse ano eu vou ter que fazer ter que fazer um podcast que Ezequiel chamou aqui pra gente fazer. Agora esse cara inventou essa ideia aí. A gente assim, ó, quando a gente começa um novo ano, quando a gente coloca na mente que vai fazer novos objetivos, vai trazer novos objetivos para nossa vida, aquele decorrer do ano, quando chega ali no mês de setembro para o mês de janeiro, final do ano, né? Final do ano, todo mundo começa a fazer metas, começa a construir suas metas. Eu mesmo faço dessa forma. Mas a gente sabe que o comprometimento muitas das vezes falha, né? E eu acredito que algumas das coisas que eu coloquei como meta, graças a Deus, eu consegui alcançar. E o comprometimento pessoal é um dos mais difíceis. Por que é um dos mais difíceis? Porque a gente luta contra a gente mesmo. Porque a gente luta contra a gente mesmo. Eu acho que é muito mais fácil você se comprometer com alguém e ter alguém lhe cobrando todos os dias do que você se comprometer com você mesmo. Mas só que a gente vê isso como uma oportunidade. Por que como uma oportunidade? Porque a partir do momento que você domina o seu eu, quando você consegue controlar o seu eu, todas as áreas da sua vida você consegue estar dando um segmento, né? Tá aproveitando a oportunidade. E para você que está aqui no nosso Instagram, que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá no nosso canal e se inscreve no nosso canal do YouTube, @DecisãoCast. Se você se inscrever e mandar mensagem aqui, a gente vai estar citando o seu nome, tá certo? Então, se você não é inscrito ainda, vai lá no nosso canal do YouTube e se inscreve agora.
quiser mandar alguma pergunta, tirar alguma dúvida aí também, a gente está à disposição, tá? Então, basicamente isso aí que Samuel falou sobre o comprometimento pessoal. Eu vou falar um pouco do que eu me responsabilizei esse ano, né? Sim. Quando chegou a virada do ano de 2023 para 2024, a gente faz aquela, como posso dizer, aquela lista de objetivos, né, que a gente tem a realizar. E a minha lista acho que foi para mais de 20 coisas. Não tinha ideia ainda do podcast. Sim. Né, que e o podcast já vai fazer um ano já. Vai fazer um ano, né? Então, eu fiz uma lista, né? Algumas coisas eu realizei, porque faço das palavras de Samuel as minhas, né? O que é que acontece? Quando a gente se compromete com a gente mesmo, consigo mesmo, é um pouco mais difícil da gente realizar. Sim. Né? Então, a gente tem que ter aquele... se desenvolver como pessoa, entendeu? Então, é mais fácil uma pessoa chegar para mim e falar bem assim... eu entro na academia, eu tenho um contrato, né? Acho que é um personal trainer, né? E ele fala, Ezequiel, eu preciso que você perca 5 quilos em 2 semanas. E o cara vai me mandar mensagem todos os dias. Meio impossível, né? Mas consegue, tem gente que consegue. Consegue, o lutador consegue. A gente já é um pouco mais difícil. E aí eu chego na academia, o cara vai lá e fala, pô, quero que você perca 5 quilos em 2 semanas, 3 semanas. E aí, não vai ser eu me cobrando, vai ser eu me cobrando e uma pessoa cobrando também. Vai falar, Ezequiel, bora cumprir essa meta aí, todos os dias vai mandar mensagem, eu chegar na academia aí, como é que tá e tal. Então você se sente com aquele peso de, caramba, eu tenho que fazer logo isso aqui para eu me livrar dessa cobrança, sim. Uma cobrança boa, né? E para mim realizar esse comprometimento que eu marquei comigo e com a pessoa que eu... É por isso que a gente, muitas vezes, eu não sei se vocês já pararam para observar, mas às vezes a gente lança isso no nosso Instagram, né? A gente faz o comprometimento público. Exato. Por quê? Porque a chance de falhar é muito pouca. Então, eu lembro mesmo que a gente botou uma meta de correr, se eu não me engano, 6 meses sem parar, não foi? 6 meses. 6 meses sem parar. 6 meses. E a gente, todo dia a gente chegava cansado e aí batia aquele cansaço, a procrastinação queria pegar e a gente falava, não, a gente tem que ir porque a gente postou e as pessoas vão cobrar da gente. E realmente as pessoas cobravam. Quando a gente não postava um vídeo assim, falando, tá cumprida a corrida de hoje, 5 km de hoje. E eu lembro que Samuel começou a desafiar o pessoal com 10 km, não foi? Que a gente testou fazer 10 km, quase ficou sem perna, mas tudo bem. Mas é também porque aquela questão, se você se compromete a fazer algo, você tem que se preparar para aquilo. E é aí que entra a questão do que foi que aconteceu. A gente costuma correr 5 km. E aí a gente tem o equipamento voltado para correr 5 km. Porque para quem não sabe, na corrida a gente acha que é só botar um tênis no pé e correr, né? Parecendo um doido. Mas não é assim que funciona. O que acontece? A gente que corre 5 km tem um tênis específico para correr 5 km. E a gente falou, não, vamos correr 12 hoje. Foi 12. Na verdade, a gente achava que era 10, né? Quando a gente ligou 10. O aplicativo, voltou, deu 12 km. 12 km. Não lembro como e aí o que acontece? Eu comecei a correr, fiz os 12 km. E quando eu terminei os 12 km, eu achei logo uma bolsa de sangue no meu dedão. Ezequiel, não lembro, acho que a virilha abriu, não foi? Então, o que é que acontece? A virilha é meio barreada. Sim. Se você não se compromete a fazer algo, ou se você não tem uma meta no decorrer do caminho, você acaba se perdendo. E foi o que aconteceu com a gente realmente. Eu corri com um tênis de 5 km. Eu corri com um tênis qualquer de 80 conto. Um tênis qualquer de 80 conto. E as dificuldades, como é que eu posso dizer? As coisas que eram para acontecer de uma forma diferente aconteceu totalmente ao contrário. Então não adianta você se comprometer a fazer algo e fazer de qualquer forma, só para falar, não, eu me comprometi a fazer isso aqui. Só para eu ticar minha listinha de tarefas, né? E eu me comprometi, eu tô fazendo, então tá tudo bem. Então você precisa realmente ter uma preparação, né? Essa live tá no seu Instagram, né? Sim, você que é do Instagram de Samuel aí, cobra ele que ele não quer mais correr. Não quer. Tá. Tem projeto novo chegando aí. Eu não queria compartilhar aqui com vocês não, mas em breve vocês vão ter uma novidade aqui. Todos os dias eu chamo ele, Samuel, bora correr. E, inclusive, a gente vai botar uma corrida em Salvador aí, em breve. Chama geral, hein? Corrida da decisão, chama geral.
E aí vocês vão ter que se comprometer, viu? Vai ter que se comprometer. De 3 a 5 km, 5 né? Pra galera que pra não é começar a acostumada. ficar levinho. Ficar levinho. Se a gente correr 5 km hoje, principalmente você, acredito Não, que eu dá corro uma... 5 km qualquer hora. Só marcar o Mas lugar. cansa um pouquinho. Porque Cansa, a pessoa tá cansa fora de porque- ritmo, né? É porque assim, ó, como a gente tá falando, se você se compromete a fazer algo todos os dias, se você vê uma pessoa, um exemplo, você vê uma pessoa que faz algo muito bem de forma rápida, aquela pessoa levou certo tempo para alcançar aquilo ali, tá entendendo? Não foi da noite pro dia. Então a mesma coisa é você correr. Aí você fala, correr é só você botar um tênis no pé, uma roupa adequada e sair correndo. Só que se você vai correr no dia a dia, você vê que o dia que o vento tá mais forte, você cansa mais. Aí você fala assim, não, Samuel, hoje tá chovendo, não tá tão quente, vai estar tranquilo. Vai tá Mas nada. aí o vento tá mais forte e aí seu corpo puxa mais, você demora para aquecer mais, é mais fácil de você se machucar. Então tudo isso você não se leva em conta. Então, pelo fato de você não estar comprometido a ter aquele objetivo no momento, você acaba se machucando, você acaba trazendo para sua vida algo que você não queria. Então, breve, vocês vão ficar sabendo aí. E eu tava no trabalho, eu tava assistindo um vídeo de como correr, né? Antigamente, quando a gente Sim. corria, a gente só botava o tênis, né? E por isso que a gente fala que não é só botar o tênis e correr. Com certeza. Aí eu tava vendo no YouTube, velho, eu botei lá, né? Exercício pra fazer antes de correr. Eu achava que era aqueles alongamento besta, né? De levar 2 minutos. Agora Rapaz, deixa eu era lhe fazer 10 uma pergunta minutos, velho. aqui, fora do contexto. A coordenação motora dos corredores você tem? Rapaz, eu fiquei sabendo que... Eu ia até falar isso com você no off. Continuando, eu tava vendo esse vídeo, né? Aí Você o ia cara... falar no off, deixa não, Deixa não, eu vou todo aproveitar e mundo falar agora. curioso. Vou falar agora. Vai usando esse Aí eu vi que a gente não pode correr reto assim. A gente tem que Sim. ficar tipo o Michael Jackson, velho. Botar o corpinho pra frente assim e correr, porque o cara que tava explicando lá disse que, no caso, você fica mais leve na corrida, entendeu? Sim. E aí eu tava vendo, normalmente é 10 minutos de aquecimento só no aquecimento ali pra depois você correr. Então quem não tá acostumado, como a gente tá falando de comprometimento, quem não tá acostumado, a gente chega Quem e não fala... se compromete a fazer aqueles 10 minutos ali, você tem Tem gente que não tem tempo paciência, um tempo médio de corrida mais longo do que você poderia reduzir. entendeu? Tá entendendo? Então só 10 minutos é de aquecimento. Por que aquecimento? Porque você tem que se comprometer com isso. A gente falando em questão da corrida. Sim. Porque se você não se exercitar, Pega É- uma é- canelite que é terrível. e é igual ao uma que você... como você falou, se fizer de qualquer jeito, vai não dar merda, né? resultado, Então se você for correr de qualquer jeito, você vai romper uma virilha, um músculo, alguma coisa assim. Sim, sim. Então é por aí, né? Com certeza. Então eu mesmo, para esse ano de 2024, acho que já botei meta de emagrecimento, não sei quantas vezes aí. eu tinha falado que eu ia colocar, pra você ver, eu postei no meu Instagram que eu ia aumentar mais 2, Não é de altura não, tem nem Não. como mais, né? Quase 3 metros. mais 2, como é que eu posso dizer? Mais 2 classificações esportivas no meu currículo. E eu me comprometi, só Acho que que ainda era não natação, cumpri. né? O ano ainda não acabou. Corrida, natação, Devendo E a corrida, bicicleta. pilantra. corrida a gente corre às vezes, na vida, numa Ah. correria dia a dia, é louco, e a gente corre. Mas a natação é muito bom também. Natação. E aí, em breve vai ter triatlo também. Já falei com o Ezequiel. Aí tem alguns objetivos aí, alguns comprometimentos A particulares. gente gosta entre nós. muito de esporte. Samuel, antigamente, quando eu conheci Samuel não jogava bola, né? Sim, sim. Pra você ver o que Hoje é eu o sou o melhor zagueiro da Valéria. Aprendeu comigo aqui, né? Vamos ser sinceros. Quebrar os outros? Não. Mas a gente é muito fã do esporte. Sim. Eu tô falhando um pouco no comprometimento em questão de correr mesmo, por Sim. alguns motivos aí. Motivos que eu não uso como desculpa, né? Eu tava até conversando com a minha namorada um dia desse. Que algumas coisas que eu vou fazer ou comprar pra começar novamente, Sim. uma nova meta de corrida, né? Mas esse ano aí ainda eu quero estar finalizando o ano A gente tem fininho alguns aí, viu? objetivos, a gente tem algumas metas que, só para você entender o que é o comprometimento. A gente tem alguns objetivos e algumas metas em comum que a gente colocou, não sei se você se recorda, mas eu me recordo muito bem, que a gente colocou multas a ser pagas.
E você sabe disso. E uma das coisas que eu gosto muito de adrenalina, eu não sou louco por adrenalina, como tem pessoas aí que vivem a vida atrás de adrenalina. Mas eu gosto muito de adrenalina. Pular de paraquedas, andar de moto. Eu não gosto de pular de paraquedas, nunca pulei, mas não vou não. Chegou aonde a gente queria. Lembrei. E aí a gente tem uma meta em si, em questão de patrimônio, que a gente já colocou na cabeça, que o primeiro que alcançar essa meta vai ter que cumprir o desafio do outro. E o desafio de Ezequiel nada mais é do que saltar de paraquedas. Pular não. Eu lembrei do que eu fiz pra você aqui, não sei se você vai querer que conte aqui, né? Saltar de paraquedas. Eu nem lembro qual é. Saltar de paraquedas. Escreva aqui pra gente ver se pode soltar no ao vivo aí a gente não ser cancelado. E então, a questão de patrimônio, a gente tinha que se comprometer os dois entre si. E lembra? Vai. Se comprometeu entre si a saltar de paraquedas se caso eu alcancei seu objetivo primeiro do que ele. E em seguida isso aí vai dar problema isso aqui. Ela tá online aí? Não tá online não. Vai dar problema isso aqui se eu falar. Mas enfim, o que acontece? Eu vou deixar vocês curiosos aqui no dia que isso aqui acontecer. Vocês vão saber, com certeza, porque eu vou filmar. Se caso isso não acontecer, que eu acredito que o meu patrimônio vai crescer em nome de Jesus, primeiro do que Amém. o seu, só para eu não passar por esse constrangimento aí que a gente vai contar. Tá bom, você vai e achar. O comprometimento vai dar certo. Então, só para descontrair aqui o que a gente está fazendo, tudo isso é questão de comprometimento. Então a gente botou um valor em reais. Foi em reais, não foi? Foi. Quer aumentar para dólar? Que é mais difícil? Deixa em reais, né? Deixa em reais. Então a gente colocou um valor considerável para se comprometer a alcançar até uma data específica. E quem não cumprir essa meta, pagar o que deve, né? Que no caso seria saltar de paraquedas para ele. Mas essa é sua eu quero ver, vou deixar o pessoal curioso aí. É uma parada que vai ser bom, viu? Ver você pagando essa multinha aí, viu? Então aí o que acontece pra gente voltar pra linha de raciocínio é a gente vem com a descontração pra gente dar seguimento ao assunto. Então quando você se compromete, como eu e Ezequiel fez, em se comprometer em buscar um patrimônio, alcançar um patrimônio, você pode se comprometer em outras coisas. Você pode se comprometer em um relacionamento, você pode se comprometer no seu trabalho, que é o que a gente vai falar aqui, no seu relacionamento interpessoal, e isso vai ser importante para a sua vida, vai ser bastante importante. Então, o que a gente fez aqui, esse comprometimento, fechou esse selo, essa parceria entre si, é só uma das coisas para incentivar e tornar mais fácil alcançar o objetivo. É a autocobrança, né, que a gente com certeza. Eu vou pegar o celular aqui para eu ver o que as pessoas estão mandando aqui no Instagram. Mas Samuel falou aí, referente ao comprometimento no relacionamento. Quando a gente fala em comprometimento em relacionamento, a gente quer falar amizade no trabalho, comprometimento com um relacionamento, que vai ser um dos principais focos que a gente vai falar aqui, relacionamento. E iniciando já esse outro tópico, sim. sobre relacionamento, né? O que a gente mais vê hoje em dia são pessoas se relacionando uma com a outra, fala em questão de namoro mesmo, assumindo um relacionamento, e a gente não vê mais aquele relacionamento duradouro, aquele comprometimento, porque muitas das vezes a gente vê falta de respeito de ambas as partes, né? Seja a mulher, ou seja do homem. Então, referente a esse comprometimento em relacionamento, a gente vê que não é mais aquele, né, como... É verdade. E o que é que acontece? A gente às vezes vai atrás da teoria da conspiração. Né? Samuel, ele só teve um relacionamento sério com a Alessandra, noivou e casou, e graças a Deus estou casado até hoje e pretendo até a volta de Cristo. Sou exemplo de vida. Então não é à toa que vocês acompanham os nossos vídeos. Né? Porque às vezes a gente fala assim e as pessoas às vezes vão para a internet e falam, não, aquele cara fala aquilo ali, mas não vive. E o que a gente fala aqui, a gente tem isso aqui como meta e como objetivo, trazer só coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Exato. Tem coisas que, assim, vamos supor, a gente pediu uma ideia de tema. Sim. Lembra? E, inclusive, esse tema foi alguém que indicou? Não me recordo, só depois a gente dando uma olhadinha. Então, quando a gente pede uma indicação de tema, não é que a gente... Aí a pessoa dá uma indicação, né? Não é que a gente não sabe... a gente não sabe nada do tema.
a gente pode saber pouco, mas a gente vai estudar, né, sobre aquele tema e Sim. ver o que é que a gente passou É verdade. referente àquele tema. Então, o que Samuel está falando aí, tudo que a gente fala aqui, ou a gente já passou, a gente conhece pessoas, ou a gente estudou para estar falando para vocês Com aqui. certeza. Mas a gente não pega um mero texto aqui e sai falando de qualquer forma. Então, jogue duro Então, aí, o que é que continue aí. acontece? Relacionamento e O cara comprometimento. manja aí, viu? O que acontece? Hoje a gente vai buscar muitas das vezes a teoria da conspiração e eu fui a fundo, como a gente procura estudar, como a gente está falando aqui, sem querer ser redundante. Às vezes a gente busca algo mais profundo e a gente alcança. E eu vi uma coisa que foi muito interessante que o cara falou comigo, assim, eu conversando com a pessoa, e a pessoa falou assim, ó, se você parar para analisar os relacionamentos interpessoal passou a não dar certo mais a partir do momento que a Revolução Industrial aconteceu. Aí você fala, Samuel, o que é que tem a ver Revolução Industrial com Revolução Industrial com relacionamento? Aí a gente vai pro tempo lá para a década de 90, onde as pessoas tinham coisas que duravam muito mais tempo. Você comprava uma geladeira, por exemplo, naquele tempo e você levava muito tempo para trocar uma geladeira. Ou até mesmo hoje tem pessoas... Tem pessoas que têm geladeira até hoje daquelas antigas, né? Antigas e reforma e vende muito caro que se tornou relíquia. Né? Faz uma plotagem ali, faz deixa uma plotagem, novinha. fica tão bonitinho e tal. E eu não tô falando dessa geladeira duplex que chegou agora, inovação, computador, tela de bordo, tudo. Tô falando das antigas realmente. E o que acontece? E a Revolução Industrial aconteceu a partir de quê? Isso são nas minhas palavras o que a gente busca diariamente. A Revolução Industrial aconteceu a partir do momento que as empresas passaram a ver que não tinha lucro. Por que as empresas não tinham lucro? Porque fazia produtos duradouros, certo? Que levava muito tempo para que a pessoa precisasse jogar aquilo fora e comprar um novo. Então, os empresários pararam assim naquela época e falaram assim, ó, a gente está investindo em algo que a gente não está tendo um retorno imediato. O retorno só está acontecendo em longo prazo. O que é que a gente pode fazer para mudar isso aqui? Foi aí que eles entraram em acordo e as coisas começaram a ter decadência como acontece hoje. Então, antigamente você comprava uma geladeira e levavam o quê? 10, 15, 20 anos para você trocar. Hoje você compra uma geladeira, você leva 3 anos praticamente e já começa a televisão mudar. nem se fala. Televisão nem se fala. Celular, se você perder tempo, um exemplo, para quem gosta de consumir iPhone, você leva o iPhone, se você perder muito tempo para trocar, você já perdeu o valor daquele aparelho. Fora os assaltos. Fora os assaltos que acontecem. Né? Então, o que acontece? A mesma coisa se procedeu com os relacionamentos. Você tinha relacionamentos duradouros com famílias com 12 filhos, que eu acho isso muito bonito, inclusive eu tenho uma meta de chegar a ter 6, essa né? quantidade. 12? 12 não, mas... Alessandra, aceita aí. Mais uma quantidade significativa que vai ser pessoas que vai levar o que eu tenho no coração mais pra frente. Porque os filhos são como flechas nas nossas mãos, então a gente lança eles para eles ir mais. Enfim. E aí aconteceu a Revolução Industrial e as pessoas começaram a ver isso. Se você parar para observar, os relacionamentos eram duradouros. Hoje você vê pessoas que casam e com 6 meses se separam. Aí você pergunta, se separou por quê? Porque aconteceu isso, aquilo. Ressaltando que antigamente tinha certas situações que, principalmente as mulheres, ficavam presas em relacionamento por coisas abusivas de homem, bater mulher e etc. A gente não concorda isso de forma alguma. Mas a gente está falando em questão, né, desse relacionamento mesmo. De amor realmente um relacionamento duradouro. Porque hoje você tem muita coisa que você não pode abrir a boca aqui. A gente não pode abrir uma live, por exemplo, como está acontecendo no Instagram, e falar sobre coisas que a gente quer falar aqui, senão a Polícia Federal ia bater na porta e a gente ia sair algemado. Inclusive tem um meme que a gente compartilha direto, se a gente abrisse uma live e falasse tudo que a gente pensa. Mas o que acontece? Então você passa a ver que as coisas que duravam muito mais tempo, chegou num determinado momento que você precisaria trocar de imediato. Você fala assim, um dos maiores exemplos é nos Estados Unidos. Não sei se aparece para você no Instagram, no YouTube. Lixo dos Estados Unidos. Aí você vai ver, são produtos que foram atualizados. Então a mesma coisa é o relacionamento hoje. Muitas pessoas não querem ter o comprometimento não tem mais de realmente lutar. Não porque aquela pessoa está sofrendo qualquer tipo de violência física, psicológica, seja o que for.
Porque se você está passando por isso, você realmente tem que buscar uma ajuda e você tem que buscar superar isso. Mas existem coisas bestas que acontecem em um relacionamento que você sabe que é do cotidiano, que é do dia a dia, e as pessoas não querem mais passar por aquilo. Então você vê que realmente, se você parar para observar e trazer por essa linha de raciocínio, você vai ver que tem a ver. Então as pessoas hoje não querem mais se comprometer. Eu tô com tal pessoa aqui, se não der certo pra mim, eu termino e tá tudo certo. E sabe o que acontece? É o que eu vejo. A galera hoje em dia que se relaciona, não generalizando, né? Mas a galera hoje em dia que se relaciona, ela quer viver um relacionamento de cinema. Sim. O que é um relacionamento de cinema, de filme? É um relacionamento que sim. Às vezes não tem uma discussão, É às vezes não tem uma discordância. E sabe o que é que acontece? Então assim, acontece a primeira discussão, discordância, não dá mais, vou terminar. Uma das coisas que eu observo muito, e a gente fala muito isso, a gente usa muitas redes sociais, inclusive a gente está usando 2 hoje. 2 plataformas, breve a gente vai usar mais. 2 não, porque tem os cortes a gente lança em outro lugar. Mas o que é que acontece? As pessoas entram no Instagram hoje e vê pessoas que postam o que querem, não o que vivem. Tem pessoas que realmente postam o que vivem, tem. Mas tem pessoas que postam só aquilo que é configurado para ser postado. Posta todo um roteiro. Então imagine você que hoje está namorando e tem um relacionamento. Aí você tem um relacionamento com sua namorada que você sabe que é a realidade que você pode viver hoje. Certo? Amor, carinho, afeto, tudo ao seu redor que você pode dar de melhor para investir naquele relacionamento, porque relacionamento é investimento, você investe. Mas aí, uma suposição. Mas aí você abre o Instagram e você vê algo totalmente fora da sua realidade, que é o que mais acontece hoje. E tem pessoas que não têm maturidade para entender isso. E aí é onde começa a discussão. E uma coisa que eu estava observando bem, se você parar para analisar, as blogueiras de hoje, os blogueiros de hoje, abrem lives, fecham parcerias e apresentam um produto. As pessoas que gostam daquele blogueiro ou gostam daquela determinada pessoa realmente vai lá e busca adquirir aquele, comprar aquilo. E você acha que não é diferente as pessoas que têm um tipo de relacionamento e vê o outro totalmente diferente nas redes sociais? Exato. Você acha que não entra em conflito? Você vê muitas das vezes agarrando, beijando ali nas redes sociais, mas lá atrás você não sabe o que acontece. Exato. E é o que mais acontece hoje. Você vê relacionamentos que você fala assim, caramba, aquele relacionamento ali era aquilo e termina aí as páginas de fofoca lança na rede e é totalmente diferente. Exatamente. É porque assim, as pessoas vão mostrar o que elas querem mostrar, né? A gente posta conteúdo aqui, posta cortes e tal. E a gente também acompanha. Aí eu pergunto, que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Então, assim, a galera, ela não vai postar uma DR, uma discussão. Ou não vai... E também não seria legal. Na verdade, as pessoas aspas, até postam em busca de engajamento. Ou em busca de cancelar alguém. Porque hoje é cancelar as pessoas. Ou até já armado ali, né? Sim. E tal. Mas, já vi muitos casal que falaram que eu acompanhava, né? E falava, quando terminava, falava, pô, como é que o casal desse que posta tanta coisa no Instagram, que tem um comprometimento entre os dois, um respeito, uma confiança um no outro e tal, mas... E terminou por quê? Aí, normalmente, as pessoas que são bastante conhecidas chegam no Instagram e fazem um texto, né? Terminei com fulano, não deu mais certo, isso, aquilo. Aí, quando você vai nas páginas lá, né? Você vê o que realmente aconteceu. Às vezes é uma agressão, às vezes é uma traição, né? Às vezes faltou com respeito. E é o que acontece muito. E quando você vai ver o histórico, às vezes a pessoa namorou 6 meses, está namorando 8 meses, 1 ano e tal. Então, não tem mais aquele relacionamento duradouro, né? Não generalizando. E lembrando, né, mais uma vez, que tem relacionamento que realmente precisa de um término, por motivos, né, bem... Com certeza. Enfim, mas a questão do comprometimento no relacionamento, século XXI, a gente vê que é um pouco complicado, né? E é verdade. O que é que tá faltando, né, nesse relacionamento? É você orar a Deus, pedir sabedoria, porque muitas pessoas às vezes... buscar realmente algum tipo de ajuda e buscar ter comprometimento. E, entendeu? Então tem pessoas que se relacionam, Samuel, e não sabem o que quer da vida. Às vezes se relaciona por status. Às vezes se relaciona pelo fato de
a Só pessoa pra não mostrar ter... pro mundo o que tá acontecendo. E outra, tem gente que não teve aquele afeto de uma mãe, de um pai, então busca através das pessoas, Sim, entendeu? isso é algo muito sério, a Sim, com dependência certeza. emocional. Por que eu falo isso? E é um assunto que eu acho que a gente deveria trazer um especialista e tratar sobre isso. Às vezes você passa por dificuldade em sua vida e você fala assim, não sei por que eu passei por isso, não sei por que eu estou passando por isso. Só que é o desencadear de outras questões que aconteceram na sua vida. Um exemplo muito comum. Tem pessoas que teve um pai ausente ou uma mãe ausente. É aquele famoso pai saiu para comprar o cigarro e não voltou mais. Ou saiu para comprar o pão e não voltou mais. E as pessoas têm tanto isso em mente que as pessoas buscam um relacionamento baseado nisso. Então a pessoa fica muito dependente do seu cônjuge e fala assim, eu tenho que estar agarrado, tenho que estar cobrando dele o tempo todo para ele não me abandonar, senão ele pode sair, pode ir embora e não voltar mais. Então, muitas das vezes, relacionamentos não dão certo por causa disso, porque você fica com medo daquela pessoa, você passa a colocar aquilo na cabeça, todo mundo vai me abandonar em algum momento. Então, você começa a cobrar muito das pessoas e as pessoas que estão do outro lado, se a pessoa não está preparada para aquilo, a pessoa desiste. Então, realmente, você tem que ter o comprometimento. Se você entra em um relacionamento, você tem um comprometimento. Você tem que entender que tem um momento que é bom e tem um momento que é ruim. E fechando esse assunto continuando, né, no assunto de relacionamento e comprometimento, mas fechando esse de relação entre pessoas, namoro e tal, e voltada pra amizades, né? Hoje a gente tem quantos anos de amizade? Acho que mais de 10, né? Mais de 10, eu tenho 25, você tem o quê? 26, eu vou fazer 27 esse ano. Mais de 10 anos, tem quase 20, tem quase 19 anos. É porque a gente pra quem não sabe aí, as nossas mães eram da mesma igreja, né? Então eu e Samuel, a gente se conhece desde como começou a se entender como gente, né? Desde a época da escola, eu acho que eu tava ali na 7ª série, 8ª série. Com certeza. E deixa eu fazer um corte aqui rápido para vocês. Obrigado a todos vocês que estão aqui no nosso Instagram acompanhando aqui a nossa live, certo? Lembrando que o nosso canal no YouTube é @decisãocast. Se você ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve e acompanha lá as nossas postagens, nossos vídeos. Breve vai ter live no YouTube. E para isso acontecer, precisamos da ajuda de vocês aí do YouTube, lembrando do Instagram. Que tudo isso que a gente faz aqui, a gente precisa da ajuda de vocês, tá certo? E lembrando que a gente hoje tem 35 inscritos, tá? E pra gente começar a abrir live no YouTube, a gente precisa de 50 inscritos. Então, você que gosta de acompanhar mais lives Com e tal, certeza. lembrando que também vai ficar salvo da mesma forma, né? Então, bota o dedo nervoso lá, esse dedo que fica toda hora rolando no Reels. Chega lá no Decisão Cast e compartilha pro amigo, se inscreve nesse canal aí. Com certeza. Então vamos lá. Agradecendo a todos vocês que estão aqui no nosso Instagram, muito obrigado. Vai lá no YouTube, se inscreve lá no nosso canal mais uma vez, sem querer ser redundante. E deixa lá seu feedback. Tem que rolar o marketing. Tem que rolar o marketing. Lembrando vocês também que querem patrocinar o Decisão Cash. Também estamos de portas abertas. Faça sua proposta que a gente vai estar analisando. Valeu? Valeu, galera. Até mais. Vou estar encerrando aqui para vocês não acompanhar tudo e não ir lá no YouTube acompanhar o novo episódio. Até mais. Tamo junto. Então, falando em relação a relacionamentos de amizade, eu e Samuel aí tem muitos anos de amizade, a gente já se conhecia quando era pequeno na igreja, né? Mas a gente não lembra, né? Assim, nossas mães que lembram. Não, é porque é muito tempo. É muito tempo, né? A gente era criança, eu acho que tinha 3, 4 anos de idade. E aí a gente se reencontrou na escola, né? E a nossa amizade dura até hoje. E hoje a gente também, além da nossa amizade, a gente é sócio, né? Então, esse comprometimento na amizade, que a gente vê muita coisa hoje acontecendo, questão de falsidade. Na verdade, hoje não, como sempre aconteceu, né? Eu tava assistindo uma série, Game of Thrones. Samuel também já assistiu, se não me engano. Rapaz, eu nunca vi tanta traição na minha vida como no tempo antigo. E era... Na vida, antigamente era assim, tudo, né? Em tudo. Vidas, então, antigamente era um exemplo, o cara ia lá, servia um rei, do nada o cara matava o rei que estava servindo, e fulano matava o cara que matou o rei, e levava pro castelo lá, dava café, depois dava um veneno. Então, é assim nos dias de hoje também, né? Então, em questão
A gente falando em questão de amizade, questão de porque assim, ó, falsidade. a gente fala isso e muitas das vezes a gente se surpreende, né? Mas o que é que acontece? A gente vê as coisas acontecer e quando acontece mais próximo da gente, a gente se surpreende, né? Mas se a gente abre a Bíblia, a primeira coisa que a gente vê na Bíblia é que um irmão matou o outro por causa de inveja. Então isso é comum. Comum entre aspas. Não é aceitável, mas é comum. Por quê? Caim matou Abel. E por que Caim matou Abel? Simplesmente por causa de uma oferta diferente. A primícia que Abel entregou a Deus. Um deu os piores e o outro deu o melhor e o outro deu o pior. E aí simplesmente você para assim, Samuel, você está falando isso, comprometimento, o que é que tem a ver com comprometimento? Tem muito a ver com isso aí. Abel, irmão, se comprometeu a dar o melhor a Deus. Talvez o que ele tinha de melhor naquele momento ali era as verduras que ele plantava, era a ovelha que ele plantava. Então era a primícia que ele tinha. E muitas das vezes a gente se pega assim, Deus, o que é que Deus quer de nós? Só a primícia. É o que é mais importante, é você se comprometer com ele, a dar a primícia a ele. E aí você fala assim, mas eu não tenho nada para a pessoa ter inveja de mim. Mas muitas das vezes você tem só um sorriso que você dá diferente, só a forma que você se comunica todos os dias, só a forma que você se compromete todos os dias a conversar com alguém, a compartilhar algo de bom com alguém, torna uma inveja na vida de alguém. Exatamente. E levando isso para os dias atuais, né? Vou pegar um exemplo aqui. Vamos supor que duas pessoas trabalham em uma empresa. Sim. E uma, ela tem um comprometimento 10 com a empresa, chega no horário, faz seus deveres ali, seus afazeres. É proativo. É proativo. E o outro, ele simplesmente só chega no trabalho, né? Sim. Só chega, faz tudo de mau gosto, faz errado. E aí, os dois são, exemplo, os dois são amigos, né? São Sim. amigos. E aí, esse que é comprometido realmente com o seu trabalho, que ele sabe da importância de estar ali, é promovido ou recebe um elogio do chefe. E o outro que é amigo dele já vai ficar tipo, sabe? Muitas pessoas são assim, já vai recuar, já vai começar a ver o amigo dele com outros olhares. Pô, é porque ele acha que tá fazendo a mesma coisa desse rapaz que trabalha certo, mas ele não faz. Ele é um cara que não chega no horário, trabalha errado e tal, e quer receber esse elogio que esse amigo dele recebeu. E aí quando ele não recebe, vê alguém recebendo algum prêmio, algum elogio e tal, já fica... porque já cria aquela ira, né? Sim. Sobre algumas pessoas, elas agem dessa forma. Elas não aceitam, né? Com certeza. E a gente vê isso é muito comum. Muitas vezes quando você se compromete, e você se comprometer com tudo que você faz, você tem resultados. Para quem me conhece mais a fundo, sabe da minha trajetória. E hoje eu ainda não estou onde eu tenho o objetivo de estar. Mas eu estou no lugar que Deus permitiu eu chegar até aqui. E eu sei que Ele vai me levar a lugares maiores e melhores, com certeza. Mas o que acontece? Quando você se compromete no profissional, como você está falando aí, se você se compromete a ser um excelente profissional, se você está no lugar que você está hoje e a empresa que você presta serviço não se compromete com você, mas você se compromete com a empresa, o resultado vem. E muitas das vezes a pessoa não entende isso. Você colhe o que você planta. É a lei da semeadura. Ponto. Exato. Então, o que acontece? Muitas das vezes as pessoas que têm um pensamento mesquinho, medíocre, falam assim, fulano faz isso, faz aquilo, chega mais cedo, sai mais tarde, se compromete a fazer alguma coisa quando precisa, é porque é peru. Não, você muitas das vezes não sabe qual é o objetivo de vida daquela porque pessoa. Cada um tem um objetivo, né? Cada um tem um objetivo. Você não sabe com o que aquela pessoa se compromete. Então, o que acontece? Muitas das vezes você pode ter se comprometido com a empresa atual que você está hoje, ou talvez uma empresa que você passou, e não teve resultado que você esperava. Fique tranquilo, no momento certo vai acontecer. Eu lembro que... já indo aqui pro nosso tópico, né? Que é outro tópico, que é comprometimento profissional. Eu lembro que eu iniciei minha carreira profissional, trabalho, comecei velho, foi eu acho que 19 anos por aí. Comecei como jovem aprendiz em uma distribuidora de alimentos e bebida.
Então, um jovem de 19 para 20 anos recebendo meio salário no país que a gente mora, não, né? Não ia Sim. render, assim, falo que é quesito financeiro, né? Eu tinha um comprometimento de qual era o meu objetivo? Era iniciar como jovem aprendiz, depois de um certo tempo mostrar meu serviço, mostrar meu trabalho, sendo que eu entrei cru no mundo do trabalho lá nessa Sim, empresa, sim. era ser efetivo, né? Então, eu falava assim, pô, quando eu for efetivo, eu vou ganhar X valor e vou comprar, tirar minha habilitação, que o sonho de todo jovem brasileiro é esse aí, né? Sonho de todo homem. Todo homem é tirar a habilitação, fazer seus 18 Comprar anos um carro, um comprar um Honda carro e tal. Civic, um Corolla. E aí, o que é que acontece? Eu fui lá, eu acho que trabalhei um ano e 6 meses por aí como jovem aprendiz e fui efetivado. Aí passei 2 meses como efetivado, veio a pandemia, eu fui demitido. Então, fiz minha parte. Sim. Cumpri o Você meu se propósito comprometeu ali. a fazer o seu melhor. Né? Entendeu? Então, aprendi o que tinha que aprender. Aprendi muito na minha primeira empresa, questão de comunicação. Antigamente, lá, eu atendia o telefone assim, ó. Alguém ligava, eu ligava pra alguém, atendia assim, ó. Falava baixinho pra ninguém ouvir, porque era um corredor cheio de gente. E aí minha supervisora falou bem assim, por que você tá falando baixo na ligação? Então, eu preciso que você se comunique melhor e tal. Aí, pra você ver a importância das pessoas, né? Sim. É Com porque você nossas passa vidas. por várias etapas da vida e a cada etapa da sua vida você tem uma pessoa, você precisa ter uma pessoa para orientar. Inclusive a gente já está precisando até buscar um orientador aqui, um mentor. Então o que acontece? Muitas das vezes a gente busca um mentor e a gente realmente já está precisando de um mentor aqui pelo Decisão Cast para que a gente possa avançar, né? Porque cada etapa da vida você precisa de um mentor. Primeira etapa você tem seus pais, aí depois você, pra quem é do nosso tempo, teve os mentores dos rebeldes. Aí depois vem um cantor, seja um pastor, seja o que for. E essas pessoas formam o seu caráter. São pessoas que vão fazer parte da sua vida e vai fazer parte da sua história. Então o que é que acontece? Quando você não busca um mentor, quando você bota na cabeça assim... Quer bolo, velho? Rapidinho te cortando. A gente come depois. E quando a gente bota na cabeça assim, ó, eu já sei de tudo, eu não preciso de nada. Você tende a não crescer a partir daqui. É porque as pessoas acham que a gente montou um podcast, né? Se a gente não tivesse cabeça assim, a gente acha que poderia chegar pra qualquer um e falar, pô, velho, monta um podcast também, é fácil. Entendeu? Então a gente sabe o que a gente tá falando, mas não, a gente precisa de como está falando, de um mentor, né? Como todo mundo nas suas áreas. Até os mentores precisam de mentores, né? Então, continue aí. Cortei, se perdeu. A gente... Um exemplo. Eu estava observando algo que está acontecendo no nosso Brasil hoje. E a gente fala assim, cara, isso aqui é loucura. A gente está em um momento difícil no nosso país, né? Está num período de eleições municipais. Estamos em setembro. Estamos no mês de setembro e a gente já viu de tudo nas eleições esse ano. Já viu cadeirada, já viu candidato xingando o outro. E eu tava observando, a gente rola o Instagram, a gente vê assim as pessoas que são mentoradas e que têm mentores, né? Eu tava observando que Elon Musk foi lá até El Salvador. Aí eu fiquei pensando assim, eu vi a postagem e falando que ele tinha ido visitar o presidente de El Salvador. E eu falei, pô, por que não lembro se foi ele que tinha ido visitar ou se o presidente tinha ido visitar ele. Aí eu falei assim, pô, por que Elon Musk foi visitar um cara que tá no seu início de carreira? Porque se você parar para analisar o que o presidente de El Salvador fez, muita gente tenta fazer e não consegue. E aí eu vejo na mente assim, quando você tem aquele start assim, fala assim mesmo, ele tá indo lá para aprender aquilo que ele não aprendeu ainda. Ele fez o que, esse presidente de El Salvador? Só para você ter noção. Só pra galera que não acompanha o mundo da política, não acompanha essas coisas, El Salvador era um dos países mais perigosos do mundo, devido às gangues que existiam naquele lugar. O presidente de El Salvador assumiu El Salvador com uma taxa de mortalidade muito grande. Então as pessoas não confiavam na polícia, porque era uma polícia corrupta, não confiavam em sair de casa. É o que a gente vive no Brasil hoje, né? As milícias tomam conta do nosso país.
E ele assumiu o reinado dele, pode-se dizer assim, o governo dele com um único objetivo. A gente vai tornar El Salvador um dos países mais seguros do mundo. E é o que está acontecendo agora. Aí você pergunta, sim, Samuel, como ele conseguiu fazer isso? Só para você ter noção, ele construiu presídios de segurança máxima afastado da cidade. E aí os caras falam assim, presídio é de segurança máxima, quem manda aqui no país são as gangues, então a gente vai fazer rebelião aqui no presídio aqui, eu quero ver quem manda. Ele falou, pronto, tudo bem, vocês podem fazer uma rebelião sim. Agora, a cada dia de rebelião é uma semana sem comer. Ixi. E o que foi que aconteceu em El Salvador em pouco tempo? É um dos países mais seguros do mundo, com a taxa de mortalidade baixíssima. Então você fala assim, ó, Samuel, você tá falando isso, você concorda com tudo que ele tá fazendo lá? Não. Mas são coisas que você aprende. Filtros, né? São filtros que você vai pegando e vai aprendendo. Como é que o cara teve aquele start ali e mudou aquele? O que foi que ele precisou enfrentar? Qual foi as pessoas que ele precisou enfrentar? Como é que vive aquele cara? Então a gente fala assim, pô, para que eu vou buscar um mentor? Porque muitas das vezes a gente sabe, eu não sou empresário ainda, mas eu convivo ao redor de pessoas que têm seus negócios próprios, e uma das maiores queixas das pessoas é o comprometimento. Hoje no nosso país você vê que é muito difícil se o presidente chegar e falar assim, ó, vai ter presídio de segurança máxima agora no Brasil e vamos baixar agora a taxa de morte através de arma de fogo, através do crime. Você acha que vai acontecer o quê? Irmão, vai acontecer um colapso no nosso país. Com certeza. Porque, infelizmente, o que acontece no nosso país, muitas das vezes o bandido tem mais oportunidade do que o trabalhador. Porque se você, muitas das vezes, você olha assim, o trabalhador estava vindo do trabalho para casa, no meio do caminho foi abordado e morto. Acabou. Aquilo ali se encerrou. Agora você já parou para ver quando acontece um crime dentro de um presídio, seja qual for o presídio, a visão que é passada daquilo ali. Então você vê que os direitos humanos aparecem logo. E para tudo, né? Para tudo. É televisão. É televisão, é todo mundo em cima, é a família em cima. E são seres humanos. E eu não estou dizendo que você tem que ser radical. Estou falando aqui e eu sou filho de Deus, do Deus Altíssimo, e todos os seres humanos, é claro, aqueles que seguem e preferem aquilo que Deus tem para as suas vidas, são imagem e semelhança de Cristo. Samuel, você é radical? Não, eu não sou radical. Eu sou a favor da vida. E eu sei que tem pessoas que podem mudar de vida. Com certeza. Tem pessoas que elas se comprometerem a mudar de vida, ela muda de vida. E tem pessoas que tiram outras vidas, né? E tem pessoas que tiram outras vidas. E é aquela coisa, é a lei da semeadura. Infelizmente, se você paga pelo que você faz, se você está colhendo sangue, se você está plantando sangue, você vai colher sangue, irmão. Então, muitas das vezes, você está falando isso aqui, você não tem medo de falar? Não, não tenho medo de falar, porque a realidade, o nosso país hoje, o mundo que a gente vive hoje é um mundo de crueldade. E não é só de agora, porque a Bíblia, você for relatar a Bíblia no passado, você vai ver que isso é desde o passado. Está nas escrituras, né? E não é só no Brasil. Não é só no Brasil. Praticamente todos os países do mundo. Aí, né? Então, esse presidente, ele teve o comprometimento de transformar um país. De um país, né? E precisando disso aqui também no Brasil, né? Brasil, Salvador. Não vamos entrar nessa, senão a Polícia Federal bate na nossa porra. Verdade, viu? Então é isso aí. A gente falou sobre esses 3 tópicos aí, né? Sim, sim. Comprometimento pessoal, relacionamento e comprometimento profissional. Falar só mais um pouquinho aqui sobre comprometimento profissional. Explorar um pouco aqui de Samuel, que Samuel hoje ele é coordenador de quantos funcionários? Eu hoje tomo conta de 10 colaboradores. 10 colaboradores, então são 10 pessoas, né? 10 pessoas de pensamentos diferentes, pensamentos de ideologias diferentes. Muitas pessoas, não só seus funcionários, mas como em qualquer empresa, às vezes levam os problemas de casa para a empresa, então já não consegue produzir 100%, né? E qualquer funcionário, na verdade, para ele produzir 100% o mês todo é complicado, né? Então, assim, qual é a sua visão assim que você passa pra galera? Alguém que é supervisor, que é coordenador, que é líder, né? Que eu acredito que acompanha um podcast aqui. Qual a visão que você passa pra galera ter mais ter uma reunião com a equipe ali e ela quer falar sobre comprometimento com a equipe dela, pra equipe dela ter mais comprometimento com
o trabalho com o serviço em si. Sim. É porque assim, ó, a gente, como eu falei, a Revolução Industrial aconteceu e a gente vai batendo na Revolução Industrial e vai voltar sempre. Por quê? Desde a época da escola, a gente... Se a Desde nossa da professora época estiver da ouvindo esse Pra quem podcast... não entende o conflito que existe hoje entre patrão e colaborador, justamente veio da Revolução Industrial. Porque você senta num lugar e o empresário olha pro cara e fala assim, eu só preciso de você porque eu tenho sua mão de obra. E o cara olha pra você assim, ó, só preciso de você porque eu tenho que pagar minhas contas, então por isso que eu tô lhe engolindo aqui. E o que acontece? Hoje, o mundo que a gente vive hoje, a gente já falou de várias coisas, e a gente vê que o mundo tá mudando, dia após dia tem mudado. E eu vejo que realmente você tem que ser mais humano. Eu falo isso com toda a convicção da minha vida. Não adianta você ser arrogante, não adianta você ser prepotente, não adianta você querer impor algo que você talvez não exerce. Então o que acontece? Você tem que realmente ser firme quando é necessário, mas você ser ouvinte também quando é necessário. Eu já passei por várias situações relacionadas a isso, de como você falou. E muitas das vezes o colaborador vir de fora e trazer algo que veio de fora para dentro da empresa. E você precisa entender que aquele é o momento da pessoa desabafar. Então tem pessoas que não têm uma convivência boa com os familiares, tem pessoas que têm problemas, como todo mundo tem. Eu tenho problemas, tem dia que eu saio com a cabeça cheia, mas eu não posso chegar lá. E pra você ainda é pior porque você é coordenador, né? Sim. Então se a galera perceber que o líder deles está de momento ali desmotivado, e quem vai motivar eles? Né? Inclusive os caras lá, tem dia que eu chego lá de cara fechada, né? Como eu falo muito, tem dia que eu chego lá de cara fechada, mas eu também não procuro não destratar ninguém. Tem vezes que realmente você dá aquele start assim, mas eu procuro sempre não destratar ninguém. O que acontece? Então, o dia que eu chego mais calado assim, mais sério, que eu falo alguma coisa assim, mais firme, os caras olham assim, foi o que aconteceu, rapaz? Por que você tá assim? Já então, percebe. Já percebe. Por quê? Porque isso é do meu cotidiano. Eu me preocupo o porquê de uma pessoa que eu sei que é mais prestativa, é uma pessoa que é mais empenhada em exercer algo, chega num dia diferente, eu tenho que entender aquilo. Então você realmente tem que se comprometer a não só buscar exigir pela mão de obra, pelo trabalho 100% daquela pessoa que ela tem que exercer. Mas você precisa realmente se comprometer a ajudar aquela pessoa a transformar uma dificuldade em uma superação. Exato. Então é muito difícil, muitas das vezes, quando você entra em uma empresa, e para quem não sabe, só trazendo uma estatística aqui, a maioria das pessoas se demite das empresas, se demite de empregos devido aos líderes que estão à frente. Não são nem por causa de salário, nem por causa de nada, mas sim por causa dos líderes. Então eu já passei por muitas dificuldades, já passei por muitos lugares, já trabalhei em lugares que eu trabalhei 2 anos e 8 meses e nunca teve uma reunião. Nem que seja para falar assim, ó, gente, vocês estão horríveis. E tudo dava um caos então, né? Vocês não estão fazendo nada, nem uma reunião para puxar a orelha. Hoje eu tô mais focado em outras questões, inclusive eu tenho que até voltar a fazer isso, porque quando você dá um feedback de uma pessoa, porque tem pessoas que são motivadas por palavras, tem pessoas que são motivadas por ações e tem pessoas que são motivadas pelo dinheiro. Então você precisa realmente conhecer e se comprometer a conhecer os seus colaboradores. Exatamente. Porque só assim ele vai dar 100% da mão de obra dele e dos objetivos dele dentro da empresa. Eu já fui funcionário de um líder, de um gerente de loja chamado Robson, né? Abração aí se ele estiver assistindo a esse podcast. Eu trabalhei em farmácia comercial também. Sim. E tive esse rapaz aí como um líder. E até hoje eu considero ele como um líder. O cara, ele sabe gerir pessoa. Sim. Né? Ele sabe chamar a pessoa para conversar. Ele sabe estratégias de vendas e sabe vender. Então, eu penso assim, ó, todo funcionário, ele sabe que ele tem que ir para trabalhar. Sim. Por mais que muitos vão, mas, né, tem aquela coisa de macetar um pouquinho, né, falando mais baiano aqui e tal. Mas ele era um cara que ele percebia quando tinha algo diferente com você. Sim. Como você falou, você como é um líder, né, você sabe quando o seu funcionário, ele não tá bem. Imagine, como exemplo, eu chego lá na empresa, chego feliz de manhã cedo,
7 horas da manhã. Quem é que chega às 7, 5h30, 5h40 da manhã feliz no trabalho? Aí o cara chega todo feliz. Todo dia o cara chega, Sim. o cara ou a mulher chega lá feliz e tal. E aí chega um dia que o cara chega calado. A pessoa percebe, principalmente o seu líder. Um líder que ele tem uma comunicação com o seu funcionário. Porque o índice mostra que muitas pessoas estão pedindo demissão por falta da equipe, né? A gerência ali. Porque não percebe. Não é que o funcionário, ele quer uma atenção, ele quer, sabe, aquela coisa, eu quero que o meu gerente venha conversar comigo, minha gerente e tal. Não, mas tem coisas que realmente, tem dia que a gente acorda e não quer ir, não quer trabalhar, e é como você falou, lá da Revolução Industrial, a gente precisa de trabalhar para pagar nossas contas, né? Então, trabalhei com ele, acho que foi 1 ano, foi 9 meses, alguma coisa assim. Gostei. Ele, se eu não me engano, ele também já foi empreendedor. Eu ainda, quando eu saí de lá, antes de eu sair de lá, eu falei que ele era muito bom para trabalhar para os outros. Sim. Então, é um cara que é líder, né? O cara sabe conversar, sabe fazer estratégia. Todo dia de manhã, quando ele chegava, ele fazia reunião. Nem que fosse para falar assim, ó. A gente ficou negativo 100 mil reais. É dar um feedback. Né? É dar um feedback, porque, assim, entendeu? O que acontece? Hoje, antigamente, as pessoas viviam na era da escravidão. Teve a era da escravidão, e nem na era da escravidão tem coisas que acontecem hoje na nossa vida que nem na era da escravidão acontecia. Então, muitas das vezes, você tem pessoas que são gestores de empresa, gestores de equipe, que tem seu negócio próprio, que quer tratar as pessoas como algo qualquer. Só que não é algo qualquer. Você precisa pagar sua conta, mas você precisa ser entendido também. Sim, assim também como você precisa entender o dono da empresa que você presta serviço. Tá entendendo? Então a via de mão dupla. Não adianta você falar assim, eu tô aqui, mas a qualquer momento eu posso sair que tem outra porta aberta. Tem. Mas os seus valores que estão em questão. Exato. Ali. Assim também como os valores da empresa estão em questão. É porque a galera pensa assim, o funcionário em si, ele pensa, não todos, né? Mas muitos pensam, eles conhecem eu lembro uma vez que um outro gerente meu falou, Zeca, alguns funcionários, eles conhecem muito os seus direitos, mas não conhecem os seus deveres. Então, tô fazendo desvio de função, tô pegando peso que não era para pegar e tal, isso, aquilo, vou meter um processo na empresa, mas o que ele foi contratado para fazer, ele quer fazer de qualquer jeito. Então, para você ver como não é de, nossa, o líder, ele é o cabeça da empresa, assim, isso, aquilo. As pessoas são tão medíocres e realmente tem lugares, é o que eu tô falando, existe casos e acasos. Existe acasos e existe casos. O que acontece? Uma das coisas que eu aprendi é que você tem a oportunidade de aprender tudo um pouco. É claro que tem lugares que são exploradores, mas eu tô falando de um lugar que lhe dá oportunidade, lhe dá a oportunidade realmente de você aprender algo, é importante. Por quê? Onde eu tô hoje, eu sou considerado severino. O que é severino? É se você precisa operar um equipamento, você tá pronto para operar aquele equipamento. Se você precisa... Fez uma vez, já fui. Fez uma vez, você aprendeu. E eu falo isso direto com os caras lá, os caras ficam resenhando assim. Fala, rapaz, eu sou autodidata, velho. Os caras falam, você é autodidata o quê? Eu sou autodidata, irmão. Se eu pego algo pra fazer, eu vou fazer a primeira vez, vou fazer a segunda vez, da terceira vez eu já vou melhorar e vou aprender. É claro que eu não vou ser 100% como um profissional que tá ali e estudou para aquilo ali. Mas eu vou exercer aquilo. E muitas das vezes as oportunidades vêm disfarçadas de dificuldades. E as a gente falou isso até no outro podcast, não foi? E as pessoas ficam tão focadas em querer só ganhar, em querer saber só dos seus direitos e esquece dos seus deveres, que muitas das vezes a oportunidade tá ali, batendo na porta. E você fala, que nada, isso aqui não é minha função, não vou fazer Exato. Isso aqui, vou estar pagando... Hoje não vou usar esse porque termo. Porque assim, exemplo, se você não trabalhasse no mercado, talvez você não poderia estar trabalhando hoje liderando 10 pessoas. Sim. Se eu não trabalhasse na farmácia comercial e o meu antigo gerente falasse assim, Ezequiel, vai pro balcão vender, porque vendendo você conhece os medicamentos, as substâncias. Sim. Hoje eu não estaria trabalhando em uma farmácia hospitalar. Porque entendeu? A oportunidade vai vir como dificuldade. E é como você falou, às vezes
não é aquele desvio de função. Que desvio de função é desvio de função, é realmente complicado. Mas é a questão de você querer conhecer como é que funcionam as coisas da empresa. Sim. É interessante você, se você tiver a oportunidade, você que está na empresa, tiver a oportunidade para conhecer um pouquinho de cada setor. Eu lembro que na minha primeira empresa como jovem aprendiz, eu comecei no setor fiscal. Rapaz, Sim. eu não entendia nada. O cara falava, você vê o valor aqui, imposto, vê o valor do fornecedor, quanto foi que entregou, bate com os quilos, as caixas e o valor XX. Errei não sei quantas vezes. Sim. Eu errei tanto que no terceiro dia, no quarto dia, o cara botou um bilhete. O cara nem queria mais falar comigo, acho. O cara botou um bilhete na minha mesa. Ezequiel, quando chegar, fale comigo. Resumindo, a mesa do cara era do lado da minha. Eu acho que ele nem queria falar. Ezequiel, na moral, vem aqui falar comigo. Então, assim, a gente vai aprendendo. Sim. E com o tempo eu fui pegando. Aí fui para outro setor administrativo da manutenção da empresa, que tinha que comprar condicionado e tal. Aí já fui aprender a fazer cotação, se comunicar com as pessoas, que era uma dificuldade que eu tinha muito, só o Mel sabe disso. Depois fui tirar férias de uma menina do financeiro, no contas a pagar, o medo de pagar uma conta alta. Aí depois fui pro setor financeiro, contas a receber. Sim. E aí tinha que cobrar cliente, fazer negócio de boleto lá e tal. Então, rodei, né? Me deram a oportunidade para eu conhecer cada setor da empresa. Sim. Então, às vezes não é um desvio de função. Se você tem essa oportunidade para conhecer, né? E Você se quer torna aprender, um Severino, um entendeu? Bombril, né? Você quer aprender a fazer isso aqui, chega aqui que eu te ensino, tal. Porque às vezes você não vai exercer aquilo naquela empresa. Às vezes você pode exercer em uma empresa maior ganhando muito mais. Porque é como você falou, a gente é motivado pelo, né? Exercer na vida. Entendeu? É porque assim, ó, São experiências. é muito complicado você tratar desse assunto porque as pessoas têm visões diferentes talvez da nossa. Eu tenho uma visão de que o trabalho CLT que a gente vive hoje, a gente é pago para aprender. Certo? Para quem tem um mindset de crescimento, essa é a visão. Mas para quem não tem, eu trabalho para pagar minhas contas. Por que a gente é pago para aprender? Porque todos os dias que eu saio da minha casa e me dirijo até o meu trabalho, que eu levo 15 minutos, eu vou pensando no que pode acontecer de bom e de ruim durante todo aquele dia. Então, um dia eu chego lá e eu conheço uma matéria diferente. No outro dia eu chego lá e conheço uma pessoa diferente. No outro dia eu chego lá e eu já vejo como eu tenho que me comportar com algo. Então, se você sai com uma visão, com mindset de crescimento de casa, você aprende coisas diferentes, você ataca novas áreas da sua vida que você não atacou ainda. E por que eu falo isso? Eu mesmo sou um cara, você sabe que eu sou um cara meio nervoso. Eu sou um cara muito prestativo, mas se eu tenho que lhe dizer algo, eu lhe digo na hora ali. E quando eu entrei lá na empresa que eu tô hoje, eu entrei como ajudante de pátio. Aí eu saí de ajudante de pátio, fui para conferente e aí comecei a comprar material. Só que quando eu comecei a comprar material, eu lidava diretamente com o público. E o que acontece? A área de trabalho que eu atuo hoje lida muito com pessoas que são catadores recicláveis, são pessoas que são envolvidas no mundo da droga, são pessoas que do baixo nível, não querem desmerecer, mas são pessoas que tentam impor aquilo que elas pensam e que ela acha que é o melhor. Então eu tinha muito embate direto mesmo com os clientes. E não era porque eu queria, é porque muitas das vezes o cara que chegava lá muito doido, drogado e falava, você... E você sabe que o cara não leva desaforo pra casa, então, inclusive o patrão fala assim mesmo, graças a Deus que eu tirei você daqui da frente, porque todo dia tinha uma briga. Merda, hein? Só que o que foi que eu aprendi? Eu aprendi que realmente nem tudo é no grito. Você às vezes vai ter que ganhar muitas coisas num grito, vai ter que levar muitas coisas nos braços, mas vai ter dia que você vai ter que relevar e é o que acontece hoje. Tem dias que você vê o cara gritar tanto, bradar tanto, não vale a pena não. É aquela coisa, né? Que light muito não board. Então não vale a pena não. Então isso é uma coisa da minha vida que eu tenho que tratar muito ainda. Hoje mesmo aconteceu uma situação que eu mandei até pra você. Eu cheguei em casa, só pra gente fechar o assunto aqui. E tem a ver. A gente tá no período de política, né? E aí eu vinha do trabalho, eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa tinha um adesivo de um determinado candidato na porta de lá de casa. Meu pai tava limpando a casa de meu pai, próxima a que eu moro hoje.
E meu pai tava limpando a frente lá, eu falei... Aí eu olhei assim pro adesivo da parede e falei, quem autorizou o cara a botar esse adesivo aqui na minha parede? Só saiu colando. Pronto. Aí eu fui arrancar o adesivo da parede. Sabe quando você vai arrancar o band-aid de uma ferida e você arranca o cascão todo? Foi a mesma coisa que aconteceu. Aí eu cheguei... Aí eu falei, não, isso não é possível não. Eu não autorizei o cara a colar o adesivo na minha parede. E quando eu fui arrancar o adesivo da minha parede, saiu a tinta da parede toda. Aí eu falei, não é possível não. E se fosse em outro tempo, eu ia brigar, ia bradar, ia então, querer fazer, escute, ia querer fazer uma confusão, né? Aí tá. Aí chamei meu pai, não, rapaz, foi o cara que fez assim, passou aí, deve ter colado. Aí eu falei, rapaz, não autorizei não, mas vou entrar em contato com o cara. Aí meu pai, como meu pai já me conhece, fala, rapaz, vá na calma, não precisa você, converse moderado. Falei, tudo bem. Aí eu entrei em contato com o rapaz, falei, não, irmão, é porque o pessoal que representou o seu candidato passou aqui na rua e colou um adesivo na minha parede, onde eu não autorizei, e quando eu fui tirar o adesivo agora, arrancou a tinta da parede, onde eu já tinha pintado recentemente. Aí o cara, não, tudo bem, eu peço desculpa e a gente vai resolver isso aí. Então, muitas das vezes, você não pode não é no grito, né? Gritar, brigar, fazer uma confusão, botar no alô Juca, que nem tudo hoje é alô Juca, tá acontecendo isso aqui. Então, muitas vezes, você só precisa chegar na pessoa e ser sincero. Ter o comprometimento com a pessoa, que você pode, não, aconteceu isso aqui, mas o que é que a gente pode fazer aqui para resolver? Então, são aprendizados que a gente tira no trabalho, tira no emprego. São experiência, né? Lembrando que, ser bem sincero aqui, né? A gente fala muito de trabalho, o Samuel hoje ele é líder e tal, mas hoje eu trabalho em farmácia hospitalar e trabalho à noite. Se eu for falar pra você, não sei se o Samuel pensa dessa forma, vocês são muito felizes na empresa que vocês trabalham, eu sou grato. Sim. A gratidão somos tem que gratos sempre, né? Por Deus ter abrido a porta, porque tem muitas pessoas que querem ter o emprego que o Samuel tem, quer ter o emprego que eu tenho. Sim. Mas assim, você feliz mesmo quando a sua dor de hoje pode ser a alegria do outro. Entendeu? Então, feliz mesmo é quando a gente, nem todo mundo pensa assim, é quando a gente tiver a nossa empresa, né? Hoje a gente tá com Decisão Cast, a gente grava com muita felicidade. Hoje Samuel chegou em casa, tava estressado. Eu ainda perguntei pra ele, e aí, vai gravar hoje? Ele falou, não, já tô me arrumando aqui, a gente já vai gravar. Então, pra gente ser, né, bem sincero assim, com vocês. E é isso aí, a gente falou bastante hoje, hein? Foi demais, eu acho que deve ter umas 2 horas de episódio. Acho que não. Mas é isso aí, falamos sobre esses três tópicos aí, sobre comprometimento, em que dos três a gente viveu e ainda continua vivendo situações que estão aqui nesses três tópicos. Aqui, é porque a gente falando ainda sobre comprometimento profissional, a gente vê muitas pessoas falando assim, você só consegue avançar na vida, você consegue alcançar o objetivo financeiro quando você começa a empreender. E eu vou pegar um gancho aqui que você falou e eu vou trazer agora de volta. Muitas das vezes você pode ser um bom colaborador, um bom funcionário, e não ser um bom empreendedor. Com certeza. E tá tudo bem. E você pode alcançar os objetivos de vida que você tem através de uma empresa. Exatamente. Agora, tem casos de pessoas também que só vai alcançar os objetivos de vida a partir do momento que ela começa a empreender. Então, não quer dizer que isso é uma fórmula secreta. É porque a gente faz que a gente quer que você faça 100%. Com certeza. Né? Porque cada um é igual a faculdade. A gente não faz faculdade. Eu cheguei a iniciar uma faculdade, tranquei. Samuel, acho que nunca fez uma faculdade. A gente já fez muito vestibular aí, né? Já pensei em ser advogado, pensei em ser... Mas foi o que Deus botou para ser o nosso propósito. E estamos firmes aí, né? Estamos firmes aí. Então, é isso aí. Pedimos a ajuda de vocês, né? Foi mais um episódio. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal. Estamos com a meta aí para bater 50 inscritos, tá? Pra gente começar a abrir live aqui no YouTube, tá certo? Então, se inscreve aí no canal, segue a gente nas redes sociais, por tá? favor. A gente posta cortes aqui no YouTube também e lá no Instagram
também, certeza. tá? Então interage lá com a gente bastante. Segue lá também no Instagram, curte, comenta, dá ideia de tema aí nos comentários. Com certeza, Comenta deixa aí. o feedback, porque o feedback é muito importante. A gente fala muitas vezes, a gente pede aqui, e eu peço que vocês interajam realmente com a gente, que você tenha um engajamento, porque o engajamento ajuda com que essa mensagem aqui seja levada a outras pessoas que Exato. realmente precisam ouvir. Então, Exato. muito obrigado por Líderes, estar até aqui. Né? pessoas que estão em relacionamento, amigos, amigas e tudo aí, né? Sim, sim. E você que quer ver alguém aqui no nosso podcast, participando do nosso podcast, a gente está fazendo os últimos ajustes, a gente gravou 2 episódios, Exato. voltando agora dessa temporada de recesso que a gente teve, se assim a gente pode dizer, mas em breve a gente vai estar trazendo convidados, então eu peço a vocês que, se você tiver alguém que quer ver aqui no nosso podcast, manda pra gente lá no Instagram ou deixa aqui no comentário no YouTube, que a gente vai estar analisando e trazendo Exato. da melhor Lembrando forma que a gente possível. é de Salvador, se você que for do Rio, São Paulo aí, a gente ainda Dá não tem um dinheiro da alô, passagem, fala aí não onde é ainda. que você tá. A gente já tá em Paris, né? Portugal. Então Temos a uns gente amigos lá já em Portugal. já somos o que? Internacional. Internacional. Então, muito obrigado pela sua atenção de ter ficado até aqui. Sim, sim. Continua acompanhando a gente. Diga e repita, se inscreve no canal, compartilha esse episódio aqui, episódio número Com 16. certeza. Compartilha pro seu amigo, sua amiga, o grupo da família, o grupo da escola, da faculdade, de tudo aí que vocês têm direito aí, tá? Valeu, um Valeu, abraço muito forte aí obrigado e a até o todos próximo. vocês e até o próximo episódio.